Eu sei que você quer dinheiro, ou seja, para ajudar a sua família ou alcançar aquilo que é o seu objetivo ou o seu sonho. Então, se você procura de formas de ganhar dinheiro na internet, se inscreva no canal porque eu sempre procuro a forma de trazer os melhores aplicativos e sites que pagam dinheiro na conta PayPal. Então, se inscreva no canal para sempre ficares por dentro das novidades. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui fala o GRC. Hoje trago para vocês, pessoal, o site onde vais conseguir ganhar dinheiro na sua conta do PayPal. E o mais bom desse site aí é que apenas convidando um amigo você consegue ganhar $5 para sua conta do PayPal. Então, pessoal, o site ele é muito simples, mas antes de eu te mostrar esse site aí, veja a prova de pagamento desse site que está pagando dinheiro na conta do PayPal. E o mais bom é que apenas convidando um amigo você consegue ganhar $5. Então, pessoal, o site que eu trago para você é esse site aqui, que o link vai estar na descrição do vídeo. Depois de você entrar através desse link aí, que vai estar na descrição do vídeo, você vai se deparar por essa interface aqui. Esse site aqui é uma loja online onde você pode comprar os seus produtos e também você pode indicar os seus amigos e ganhar $5 por apenas você convidar um amigo aqui nesse site aqui. E com 4 amigos você consegue tirar o seu dinheiro porque o mínimo de site é de apenas $20 aqui nesse site aqui. E se você é novo aqui no site, vais entrar até aqui nessa opção aqui e vais abrir uma conta aqui nesse site, entrando até aqui nessa opção aqui. Ao entrar aqui nessa opção aqui, depois você vai adicionar a sua conta da Google aqui nesse site. E para poderes conseguir abrir uma conta aqui nessa plataforma que está pagando $5 para você convidar um amigo aqui nesse site aqui, vais adicionar a sua conta da Google. E depois de você adicionar a sua conta da Google aqui no site, vai se deparar por essa interface aqui. Ao chegar aqui nessa interface aqui, vais clicar aqui nessa primeira opção aqui, porque você é um novo usuário aqui nessa plataforma aqui. E depois você vai preencher os seus dados em caso do mês, ano que você nasceu, e também selecionar se você é homem ou mulher aqui nessa plataforma. E no meu caso, como sou homem, vou clicar aqui onde vem homem e depois vais aceitar os termos de condições aqui dessa plataforma aqui e depois vais clicar aqui onde vem completar o registro. E no meu caso eu vou colocar os dados e volto já com você. E depois de você colocar os seus dados aqui nessa plataforma, vais se deparar por essa interface aqui. Agora falta uma coisa que você tem que fazer aqui nesse site para conseguir ganhar $5 por apenas convidar um amigo nessa nova plataforma aqui. É muito simples. Depois você vai clicar aqui nesses 3 traços aqui. Ao entrar aqui você vai deslizar para baixo e depois vai entrar aqui nessa primeira opção em que onde vem minha conta aqui. Vai entrar até aqui nessa opção aqui. Ao entrar aqui nessa opção aqui, vai se deparar por essa interface aqui. Depois vai chegar até aqui nessa interface aqui. Agora, para conseguir ganhar dinheiro aqui nessa plataforma, é muito simples. Tem a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir ganhar por apenas convidar os seus amigos. E cada amigo que você vai convidar vai ganhar $5 aqui no site. A primeira coisa, você tem que ter 400 seguidores numa das plataformas que eles vão pedir aqui no site. Então vais clicar até aqui nessa opção. Ao clicar naquela opção aqui, depois vai se deparar por essa interface aqui, onde você vai selecionar uma rede social que tem 400 seguidores aqui. E se for o YouTube, tens que ter 400 inscritos no seu canal. E também se for Facebook, tens que ter 400 seguidores na sua página do Facebook. E no meu caso, como tenho um canal no YouTube, vou selecionar o YouTube aqui nessa plataforma, já que tem mais de 400 inscritos. E depois vais adicionar a sua conta aqui no site. E para conseguires virar influencer e ganhar dinheiro apenas convidando os seus amigos. E depois vais permitir tudo que o aplicativo vai pedir. E depois vais se deparar por essa interface aqui. Então, pessoal, o site ele é muito simples. Depois de você fazer tudo que eu te mostrei aqui nesse vídeo aqui, depois vai se deparar por essa interface aqui. E depois de colocar a sua conta aqui nesse site aqui, e lembrando que pode ser o Instagram, basta ter 400 seguidores. E se for o YouTube, tens que ter 400 inscritos. E também se for o TikTok, tens que ter 400 seguidores
na sua conta do TikTok. Então, colocaste tudo e abriste uma conta aqui no site. Agora você vai entrar aqui nessa opção aqui onde vem continuar. Ao entrar aqui nessa opção aqui, vai selecionar 3 opções e para poderes conseguir avançar aqui na plataforma que é o preenchimento do seu perfil. Depois vais clicar aqui onde vem continuar. Ao entrar aqui onde vem continuar, depois vai selecionar um país aqui. Eu te recomendo você selecionar Estados Unidos para não teres problemas aqui nesse aplicativo aqui ou aqui nesse site aqui. E depois de você selecionar o país aqui que é Estados Unidos, que eu te recomendo no meu caso, depois vais clicar aqui onde vem continuar. Ao entrar aqui onde vem continuar, agora aqui você vai ter que fazer uma senha aqui. E lembrando que essa senha não pode esquecer. Tem que ser uma senha que você sempre vai lembrar. E no meu caso, eu vou fazer uma senha aqui e volto já com você. E depois de você criar a sua senha aqui no site, depois vai clicar aqui nessa opção aqui onde vem enviar. E assim você vai enviar os seus dados para eles confirmar aqui que a sua conta cumpre com as regras que eles estão a pedir aqui nessa plataforma para conseguir ganhar $5 por apenas convidando um amigo. Então, e lembrando que se for o TikTok, tens que ter 400 seguidores. O que importa é que tens que ter uma rede social com mais de 400 seguidores. Se for YouTube, tens que ter 400 inscritos. Então, e depois de você enviar o seu pedido, eles vão demorar 2 dias a 1 dia e para ver que a sua conta pode ser um influencer e para conseguir ganhar dinheiro apenas por convidar um amigo. E lembrando que se você convidar um amigo, vai ganhar $5 aqui nessa plataforma aqui. Então, agora você pode clicar aqui onde vem minha conta, aqui nessa opção, e aqui você vai estar aqui na sua conta aqui. E se você acabou de enviar as suas informações, sempre vai aparecer essa mensagem aqui que está em análise em caso está em pendente, porque eles ainda não aprovaram a minha solicitação para eu poder participar aqui nesse novo evento. Isso quer dizer, se você convidar 4 amigos, você consegue tirar o seu $20 por aqui. O mínimo de saque dessa plataforma é de apenas $20 aqui nesse site aqui. E também tem uma coisa que eu quero falar para você aqui dessa plataforma aqui. E lembrando que por mês você pode convidar até 20 pessoas, que é equivalente a $100 aqui nessa plataforma aqui. Então, nessa plataforma aqui só podes convidar apenas 20 pessoas por mês. E também temos o aplicativo onde você pode baixar na Play Store se queres utilizar o aplicativo. Então pessoal, o site ele é muito simples. É só entrar através desse link aí e vamos juntos começar a ganhar dinheiro aqui nessa nova plataforma aqui. O link vai estar na descrição do vídeo. E lembrando que apenas convidando um amigo você vai ganhar $5 aqui. E qualquer novidade eu volto para te informar aqui nesse canal chamado Novidades com GRC. E se gostaste do vídeo de hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E em caso de dúvidas, deixem nos comentários e é nós e falamos.